Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 198, Diodora vs Percival. E enfim chegou o tão aguardado último dia do Festival dos Gladiadores de Alfum. O clima é de pura tensão e expectativa, pois hoje acontecerão as semifinais do bloco A e B, seguidas da grande final entre os vencedores. Quem irá vencer o torneio e receber como prêmio a liberdade em um desejo? Essas foram as palavras entusiasmadas de Caperdoniche ao público eufórico e os lutadores. Gawain, confiante como nunca, já se via como a grande vencedora. Para ela, outra possibilidade simplesmente não existe. E ela pergunta a Balin se ele não concorda, e o mesmo demonstra apoio dizendo que irá estar na plateia torcendo por ela. Mas é então que Tristan corta o clima de confiança com uma dose de realidade. Ele diz que Gawain não deveria achar que será tão fácil assim, e declara: "Sinto muito, Lady Gawain, mas quem vai vencer sou eu." E Xion, representando aquele torcedor fanático, diz que não existe a possibilidade de outra pessoa vencer a não ser o Sr. Tristan. Enquanto isso, nas arquibancadas, a outra Isolda pergunta a nossa Isolda por que ela está ali, se ela não deveria estar ao lado do Tristan, porque provavelmente era isso que ele iria querer. Mas Isolda responde que ela recebeu ordens do Sr. Tristan para lhe proteger caso algum evento inesperado aconteça. Mas ela também diz que espera que ela consiga recuperar as memórias do pai. E a outra Isolda sente sinceridade nas suas palavras e agradece. E finalmente eles estavam prontos, no centro da arena para iniciar a primeira semifinal. De um lado, Percival, que revelou um potencial esmagador nas batalhas contra Gareth e Bolsa da Sorte. Mas do outro lado, temos Diodora, que possui uma habilidade assustadora de devolver os danos que ele recebe de volta ao seu oponente. Era o que dizia Caperdoniche sobre os dois lutadores. No entanto, em pensamento, Gualter dizia: "É realmente um confronto entre forças opostas, da esperança e desespero." E nas arquibancadas, os amigos de Percival estão tensos. Donnie quebra o silêncio e pergunta aos outros: será que Percival realmente tem chance de vencer essa? Mas Annie responde que não tem como saber se não tentar. E Nassens completa dizendo que o mínimo que eles podem fazer agora é acreditar nele. Que comece o duelo de gladiadores. Essa fala marca oficialmente o início do combate, e os outros dois lutadores do torneio, Gawain e Tristan, analisam o combate. A maga Mirim reconhece a superioridade natural de Percival ao dizer que não há dúvida de que, em termos de habilidades físicas e instinto de combate, Percival tem uma larga vantagem.
E Tristan lembra que, além disso, ele tem a força circular que recebeu do Senhor Dabuzo. No entanto, por outro lado, enquanto Percival não descobrir como lidar com a magia problemática do seu oponente, essa luta será um grande desafio, pois mesmo que se cure dos danos refletidos, isso irá consumir muito da sua força mágica. Teodora invoca novamente as suas bestas do purgatório, enquanto vemos Percival já com a espada em punho as encarando sem recuar. Teodora então aponta sua lâmina para Percival e diz: "Muito bem, vamos nos divertir. Um bom e empolgante duelo até a morte." E essa fala extremamente provocadora e sádica mostra que Teodora não está apenas interessado em vencer, ele quer transformar o duelo em um verdadeiro espetáculo sangrento. Mas em total contraste com a postura de Teodora, Percival toma uma atitude inesperada. Ele simplesmente crava sua espada no solo enquanto diz: "Não, obrigado." Mas Teodora ri e debocha da atitude de Percival, dizendo: "Perdeu o juízo, foi? Jogando a toalha porque sabe que não tem chance de vencer." Porém, Percival, sem hesitar, acerta um golpe direto no abdômen de Teodora. Um ataque tão forte que lança Teodora alguns metros para trás. Mas Teodora não perde aquela expressão de prazer e superioridade. Mesmo tendo levado um golpe direto, ele diz: "Você se esqueceu do que eu disse? Seus ataques não vão funcionar." Mas sua fala é interrompida pela dor, que o faz subitamente começar a vomitar. Por alguma razão inexplicável, Teodora sofre com o ataque de Percival. E além disso, o dano também não refletiu. Percival estava ileso. E Percival caminha lentamente pela arena com os olhos fixos em Teodora, que ainda tenta se recompor. Teodora, confuso e furioso, grita: "Porque o dano não voltou para você." Desesperado por respostas, ele tenta acertar Percival com sua espada, mas o rapaz se esquiva facilmente e contra-ataca, acertando um soco brutal no rosto de Teodora. Percival finalmente responde com brutalidade, rompendo qualquer hesitação. Teodora é lançada ao chão com muita força, e Caperdoniste, surpreso, narra em choque para o público: "O que está acontecendo? Por que a magia de Teodora não foi ativada depois de receber o golpe de Percival?" E Percival, por sua vez, encara Teodora em silêncio, com uma postura imponente, como alguém que está no controle total daquela luta. Diferente de Teodora, que começa a perder o controle. Furioso, ele não entende por que suas bestas estão paradas. Ele grita com elas: "O que vocês estão esperando? Matem ele agora!" Mas as bestas permanecem imóveis, enquanto Percival segue avançando na direção de Teodora, que começa a demonstrar desespero. Teodora então murmura: "Por que vocês sempre me abandonam?" Mas ao mesmo tempo que diz isso, ele simplesmente começa a rir insanamente, um tipo de riso transtornado, descontrolado, de alguém que está em colapso. Donnie, Anne e Narcís observam em silêncio. O choque é visível em seus rostos. Teodora já não impunha medo, apenas pena. Aquilo que antes parecia um monstro, agora era só um garoto despedaçado pelo próprio desespero. Mas mesmo naquela situação, Teodora não estava disposto a se render. Ele avança contra Percival em um ataque direto e desesperado. Anne, confusa, questiona o motivo da magia do Teodora não estar funcionando. E Narcís responde não ter certeza, mas quando estava lutando contra ele, seu primeiro golpe também não refletiu por algum motivo. E assim, Anne começa a juntar as peças e começar a entender.
Edone, nervoso e curioso, pede para que elas expliquem logo de uma vez. E Narcis então compartilha o que entendeu. Quando ele ameaçou machucar Percival, eu fui tomada por uma raiva imensa contra ele. E logo depois disso, parece que nenhum dos meus ataques funcionava mais. E lá de baixo, Gawain conta que usou uma analogia para explicar isso na luta passada. Mas na verdade, o desespero é um pouco mais que uma maldição. E se for este o caso, a sua magia só funciona contra ataques impulsionados por emoções negativas. Percival desfere um soco devastador no rosto de Theodora, mas era um ataque sem qualquer traço de ódio ou raiva. A expressão de Percival era séria, determinada e serena. E foi graças ao seu avô que Percival conseguiu superar o ressentimento que sentia por Theodora. Portanto, neste momento, o desespero não tem o menor efeito sobre Percival. E Theodora, muito machucada e chorando, já percebeu que não tem mais chances de vencer. No entanto, Percival, de pé, encarando Theodora, apenas diz: ainda não sabemos nada um sobre o outro. Então, com um sorriso gentil e com um olhar pacífico, ele estende a mão para Theodora, terminando de dizer: que tal então a gente ser amigos? A esperança estende a mão ao desespero, mas qual será a resposta de Theodora? Continua no próximo capítulo, intitulado Convidados. E como esperado, Percival, que abandonou a raiva com a ajuda do avô, não teve praticamente dificuldades de lidar com Theodora, que ao longo da luta, percebendo sua derrota iminente, recorre ao seu último recurso: roubar um anel de Percival. Pois se vocês notarem, perto do fim do capítulo, Percival já não está mais com o anel no dedo. E provavelmente o Theodora retirou o anel no momento desse ataque, sem que Percival, claro, percebesse. E dessa forma, mesmo que Percival no fim tenha boas intenções, pois ele certamente só atacou Theodora dessa forma, para provar que ele não iria conseguir derrotá-lo, e que provavelmente vai curá-lo já no começo do próximo capítulo, ainda assim, Theodora não vai aceitar a proposta de Percival, e muito menos perdoá-lo. Então ele deve expor Percival para Beltrap, e isso deve trazer o fim do torneio e o começo do caos. Mas nós vamos conversar sobre essa luta super rápida e os próximos eventos que serão provavelmente caóticos no nosso próximo vídeo. Mas você já pode me responder aí nos comentários. Gostaram da forma como Percival superou Theodora? E será que existe alguma chance do Theodora aceitar ser amigo do Percival? Comentem, vamos continuar conversando aí nos comentários, porque agora eu quero agradecer ao Ítalo, Emanuele, Misael e Márcio, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, as redes sociais de cada um deles vai estar na tela e na descrição para vocês. Muito obrigado, eu agradeço também a cada um de vocês. Espero vê-los, claro, aqui no nosso próximo vídeo. Combinado? Falou, fui, é nóis!